Vários jogos de mascotes foram criados entre os anos 80 e 90, porém atualmente foi feito um filtro gigantesco. Pode procurar quais são os jogos de mascotes que estão sendo produzidos, e mesmo os poucos que saem muitas vezes são lançados cagados ou com um valor alto pra cacete para um game de 3 horas. Mesmo a Nintendo sendo uma das piores empresas atualmente por se apegar ao passado dela, mas ainda é uma das poucas empresas que ainda faz grandes jogos de mascotes e plataforma, mesmo já abandonando parte dos seus mascotes. Os jogos dos anos 90 era em sua maioria games de plataforma, e com os mais diversos tipos de mascotes. Muitos deram certo, outros nem tanto. Mas é fato que você tinha jogos extremamente carismáticos sendo de plataforma, aventuras coloridas e leves, ao mesmo tempo que traziam uma qualidade e complexidade no gameplay. O famoso "esse jogo é pra criança" morria nos primeiros momentos que você não conseguia acertar um pulo. Mario, Sonic, Donkey Kong, Mega Man, Crash Bandicoot, também conhecido como o melhor de todos, encabeçaram uma geração inteira que trazia outras dezenas de jogos de plataforma, sendo dos mais variados possíveis: 2D, 3D, por fase, por aventura contínua e Bubsy, que ninguém sabe direito o que é. Jogos tinham como base trazer um personagem com um design simples, mas extremamente bem feito, tendo uma noção de carisma própria, seja sendo engraçadinho, descolado, um completo idiota e variados, tendo facilidade nas primeiras fases, mas ao final do game, após apresentar todos os tipos de mecânicas, colocam o jogador à prova com fases extremamente complexas, mas infelizmente tudo começa a declinar na vida. Na sexta geração de consoles, PlayStation 2, GameCube e Xbox, jogos que eram dados como infantis por ter um design mais familiar e colorido, acabaram sendo taxados como coisas de criança no momento em que jogos começavam a ter uma agressividade visual maior. Jogos familiares eram rejeitados instantaneamente. Poucos jogos tiveram relevância nessa geração, e mesmo os poucos jogos de plataforma que tiveram têm suas grandes críticas. Ratchet & Clank sendo o único criado dessa geração que segue vivo até hoje. Crash Insanity é um dos jogos mais adorados pelos fãs de plataforma, mas aquele jogo fedia estar inacabado. Mario Sunshine, de todos os jogos do Mario, é claramente o mais esquecível. É impossível você encontrar alguém que tenha como Mario Sunshine seu jogo de plataforma favorito. Enquanto isso, jogos como Devil May Cry pautavam uma geração inteira, da qual os jogos de mascotes quiseram se adaptar, e foi aí que saíram as coisas mais absurdas de todas. A sétima geração de consoles, PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii, tiveram vários jogos de hack and slash. Mais informações? Clica no vídeo! Os jogos de mascotes resolveram entrar nessa e começaram a ter ideias geniais. Sonic, que sempre foi conhecido pela velocidade, começava a virar um lobo que enfiava porrada nos outros. Crash, conhecido por seu único ataque, um giro clássico inspirado em Tasmania, entrou no MMA e saiu no braço com John Jones. O único game que conseguiu manter a dignidade foi a Nintendo com Mario, tendo Mario Galaxy e excelentes jogos de plataforma. Jogos de plataforma sempre foram uma base muito forte entre os jogos indies, mesmo não tendo tanta força se tornando parte da cultura pop como Mario, Sonic e Crash, mas estavam lá. Super Meat Boy é um personagem lembrado em plataformas indie, mas de todos os jogos indies lançados, nenhum obteve o máximo de sucesso, sendo restrito ao público bem específico de plataforma. Apesar de todas as críticas das quais a Nintendo sofre, e com razão, algo que sempre foi defendido pela empresa: manter a qualidade de games de plataforma e carisma entre seus personagens, e estar a possibilidade em que todos os públicos possam jogar, não apenas um padrão da época de colocar sangue em tudo que é game. E graças a Nintendo, vocês não vão me ver falando isso com frequência, talvez seja a única vez. Houve uma recuperação do gênero, graças ao grande... Olha o macaco! Macaco! Donkey Kong Country Returns mostra que é possível fazer apenas o clássico para criar jogos. O game traz a incrível mecânica de pular e correr, em fases que você faz inúmeras coisas, como pular e correr, mostrando que sim, retornar com games de mascotes é extremamente possível e eles não precisam ser games genéricos, cheios de porradaria sem sentido, ou sangue, ou peitos. Uma nova época foi traga de volta. O público já estava cansado de jogos apenas violentos, o que fez jogadores clamarem por mais jogos de plataforma. Os clássicos da infância estavam para reaparecer ao público mais velho, ao mesmo tempo que aqueles que jogavam nos anos 80 agora já têm filhos e
podem apresentar esses mascotes a uma nova geração. A SEGA traz Sonic Colors, inicialmente não faz tanto sucesso, mas foi com seu irmão mais novo, Sonic Generations, que Sonic retorna com tudo. Um jogo que a proposta é ser uma plataforma com o máximo de velocidade, algo que você esperaria de um jogo que se chama Sonic. Mario sempre se mantém nos altos padrões de plataforma, e por isso são poucas as vezes que falha. Apenas Crash Bandicoot estava fora da linha dos clássicos, então, das sombras do passado, a Activision lembra que tem direitos autorais sobre Crash. Crash Bandicoot Trilogy traz a possibilidade de remakes de jogos de mascote. Claro que ele não foi o primeiro a fazer isso. Ratchet & Clank fizeram isso no início da geração PlayStation 4, mas a popularização veio com Crash, um jogo que traz os primeiros jogos, todos remodelados, mas com as mesmas bases de gameplay e uma física um pouco estranha, mas releva. E com isso, outros jogos de mascote também tiveram seus remakes, até que em 2020, Crash lança seu último game, Crash 4 It's About Time, tendo um dos melhores jogos de plataforma de mascote já feitos até hoje. E então, caímos novamente no breu. Desde Crash 4 foram feitos alguns jogos de mascotes. A SEGA tentou embarcar 4 novos jogos de Sonic e a qualidade deles não é a melhor possível. O último, sendo o Sonic Superstars, teve um lançamento desastroso, por se tratar de uma inclusão de um novo personagem que você tem que desembolsar 350 pratas para um jogo que dura no máximo 3 horas. Crash foi escamoteado para um jogo de party que ninguém liga, assim como ninguém ligou no jogo do PlayStation 1 também. E Donkey Kong foi novamente esquecido. Dessa vez, nem games indies estão tendo visibilidade para mascotes. Ratchet & Clank Rift Apart, ou Uma Outra Dimensão, foi bem ignorado no lançamento, só restando atualmente os jogos do Mario. Super Mario Wonder segue os padrões criados pela geração New Super Mario, mas com o tema que dentro da mesma fase podem haver mudanças no gameplay, o que traz o fator surpresa o tempo todo ao jogo. Super Mario RPG Remake não é nada além do que o remake de um clássico, e claramente daria certo isso. Os jogos de mascotes novamente passam por uma baixa. Apenas a Nintendo segurando a pressão, e mesmo ela, esquece de algumas das suas sagas. A verdade é que para nós que gostamos de jogos de plataforma, é sempre válido ter um emulador, ou pagar 200 pila numa coletânea.